Na última aula, então, na aula da semana passada, nós estávamos discutindo as características gerais das enzimas, né? Começamos pela relação estrutura e função, né? Depois, deixa eu passar os slides aqui. Depois, nós chegamos à questão da conformação tridimensional da enzima, né? A sua forma tridimensional, que é extremamente importante para ela poder exercer a função para a qual ela foi destinada, né? E ao analisarmos essa forma tridimensional, a gente começou a observar que essa estrutura proteica, ela tem algumas cavidades, né? Algumas fendas que são bastante interessantes, né? Do ponto de vista funcional das enzimas, tá? Essas cavidades, ou, na maioria das vezes, é justamente o local onde a gente vai observar o sítio catalítico, né, das nossas enzimas. E o sítio catalítico, como a gente definiu ao longo da aula passada, é o local aonde a catálise vai ocorrer, aonde vai se dar a catálise, né, ou a reação química propriamente dita. E aí eu trouxe aquela estrutura desta enzima aqui para vocês, que é a glicosinase, né, que é essa mesma que está aqui. Eu trouxe nesse programa aqui no PyMol, tá, para a gente analisar, e fui mostrando algumas características, né, desta enzima utilizando essa representação aqui. Essa representação é aquela representação clássica que vocês vão estudar bastante em química de proteínas, né, através aqui das alfa-hélices e beta-folhas, né. Ah, deixa eu ver se eu consigo colorir ela aqui por. Não, por cadeia ela não vai permitir. Por elemento, por cadeia, não. Ah, aqui, ó. Vamos ver. Agora sim. Tá? Aqui vocês conseguem ver bem essa representação que eu comentei com vocês. As alfa-hélices aí estão em rosa, em fúcsia, né? Desculpa, deleta a informação. As beta-folhas estão em fúcsia, em rosa, tá? Em azul aqui, esse ciano, né? As alfa-hélices. E os loop, que são justamente essas dobras aqui, estão nessa cor aqui meio salmão, tá? Então a gente consegue ver perfeitamente, né, a estrutura tridimensional aqui dessa enzima. Isso é aquela representação esquemática, né? Agora, se eu fosse fazer a representação dela na sua conformação tridimensional, aí eu teria esta visão aqui. Tá? Opa, deixa eu hide surface. Esferas. E surface. Agora sim, tá? Então aqui vocês conseguem ver, tá, a estrutura tridimensional dela. E aqui a gente começa a perceber a existência dessas fendas aqui. Tá? E é justamente numa dessas fendas aqui que se localiza o sítio catalítico da enzima, tá? Que nós discutimos na aula passada. E o sítio catalítico é este local, né, aonde a catálise vai ocorrer. Uma pergunta que eu não lembro se eu fiz na aula passada para vocês, mas se eu fiz, eu vou repetir ela hoje. Por que que vocês, ou qual é a explicação que vocês imaginam que esteja por trás do sítio catalítico se localizar numa fenda, numa cavidade? Por que que ele não é aqui, por exemplo, nessa região aqui, ó? Por que que ele não é numa parte externa da minha proteína? Por que que ele é numa fenda, numa cavidade, né? Como se fosse uma caverna ali, né? Por que que ele se localiza nessas regiões mais, não vou dizer de difícil acesso, mas mais restritas? Ah, vamos utilizar esse termo. Por que que vocês acham que fica nessas regiões mais restritas? O professor vai naquele princípio que o senhor tinha falado na última aula que ele fica meio que as proteínas, né, ao redor, elas se dobram assim para encaixar, sei lá. Ah, não seriam as proteínas, seriam os resíduos de aminoácidos, né? Isso. Que formam essa enzima, essa proteína, é que se dobram para formar essa cavidade.
Mas a pergunta ela vai um pouquinho num outro sentido, Vitor. Ela vai assim no sentido de por que numa cavidade? Por que que não pode ser, por exemplo, nessa região aqui, ó? Deixa eu virar aqui, ó. Aqui eu tenho um sulco, ó. Eu tenho um sulco bem característico nessa parte de cima aqui. Por que que não é aqui? Ah, por que que é justamente nessa fenda aqui, ó? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá? Por que que é nessa caverna aqui, nessa cavidade aqui, esse sítio catalítico? Tá? Por que que não é numa parte mais externa, como, por exemplo, essa parte superior aqui da minha enzima? O que que será que este sítio catalítico, sendo numa cavidade, o que que ele teria de características, assim, que facilitaria a função das enzimas? É nesse sentido a pergunta. Ninguém arrisca? Vou chutar que, sei lá, ali naquele lugar fica mais fácil de rolar as interações entre. Porque, sei lá, tá mais no centro, assim, da molécula, sei lá. Acho que é bem por aí, Fernanda. Acho que o teu chute foi numa direção bem, bem certa, assim. Ou foi a Renata? Desculpa, não sei quem é, qual das duas que Fui eu. foi tu? Tá. A outra Fernanda aqui colocou também, teria maior superfície de contato. As duas opiniões estão corretas, tá? Por que é nessa fenda? Porque quando o substrato entrar nessa fenda, as interações que vão se formar ali dentro, e aí eu já vou mostrar para vocês as interações novamente, tá? Elas vão estar maximizadas. Vai ocorrer o maior número de interações possíveis entre a minha enzima e o meu substrato para que a reação ocorra. Tá? Se fosse numa região muito externa aqui, ó, se fosse nesse sulco externo aqui, provavelmente as interações do substrato com a minha enzima não seriam as melhores. Até porque o que teria no entorno dessa enzima aqui? O citoplasma. Tá? E ali no citoplasma nós vamos ter outras moléculas, vamos ter água, vamos ter outros solventes dispersos nesse citoplasma que também vão interagir com o substrato que vai estar aqui. Tá? E isso vai dificultar as interações entre a enzima e os seus substratos, tá? Dificultando, obviamente, a catálise, dificultando a reação de acontecer. Tá? Então, são as duas opiniões, elas estão corretas. Tá? A superfície de contato justamente maximiza essas interações. Tá? E, além disso, não é qualquer molécula que vai entrar aqui. Não é qualquer molécula que vai entrar nesse sítio catalítico aqui. São moléculas que têm, né, uma forma, um shape muito, muito específico. Então, isso limita também o número de moléculas que vai interagir nesse sítio catalítico. Tá? Deixa eu tirar aqui essa visualização tridimensional e ficar só com a nossa. Opa! Girei aqui. Aqui. E ficar com a nossa representação esquemática, tá? Então, vou botar aqui nessa representação esquemática todos os aminoácidos que formam o sítio catalítico aqui. Tá? Eu vou mostrar aqui e vamos botar outra assim. Então aqui, tá? E vou trocar a cor da subunidade só para facilitar. Aqui, green. Oh, agora bagunçou tudo. É um sítio ativo por elemento. Tá. Aqui, então, vocês conseguem visualizar. Tá? Aqui tá os resíduos de aminoácidos que estão aqui no sítio catalítico dela. Todos esses resíduos coloridos ali que vocês estão vendo, ó, são os resíduos que vão participar, né, das interações com o substrato.
Tá? E se eu mostrar agora aqui os ligantes, tá? Aqui ficou tudo verde agora ficou complicado. Tá? E mostrar também as interações, tá? Vamos botar aqui em amarelo e dar um zoom aqui. Tá? Esse sítio catalítico tem esse formato de fenda justamente para maximizar essas interações entre o substrato e os resíduos de aminoácido. E isso facilita, então, faz com que a reação aconteça, né, numa velocidade muito maior, que é justamente o que as enzimas querem, né? É justamente acelerar a velocidade das reações químicas, fazer com que elas aconteçam numa velocidade muito maior. E isso, então, se torna, então, né, compatível com a vida. Tá? Porque a vida, a gente precisa de reações químicas numa velocidade, né, muito grande, né? Ali na ordem de milésimos de segundo. Tá? E justamente a existência de sítios catalíticos na forma de cavidades, de fendas, proporciona com que essas interações entre o substrato e a enzima sejam maximizadas e aceleram ainda mais a velocidade dessas reações, fazendo das enzimas esses ótimos catalisadores biológicos. Tá? Então, isso é para a gente dar uma relembrada no que a gente discutiu na última aula. Tá? Apesar disso tudo que a gente comentou, né, apesar dessas interações, né, dessa maximização das interações, né, nós comentamos também que as enzimas elas possuem uma especificidade pelo substrato, né, elas têm uma especificidade por um substrato, uma preferência, mas outros substratos com estrutura similar podem entrar no sítio catalítico, como é o caso, por exemplo, da enzima que nós estamos discutindo, a glicosinase, que ela aceita esses três substratos aqui, glicose, frutose e manose. Obviamente que ela tem uma preferência muito maior para a glicose, porque esse sítio catalítico aqui foi desenhado, né? Quando eu digo foi desenhado, eu digo a evolução desenhou, tá, gente? Isso não é racional, tá? A evolução desenhou esse sítio para que as interações da glicose com a enzima fossem maximizadas, tá? Mas a frutose pode entrar com as interações não tão maximizadas assim, e a manose também pode entrar com as interações não tão maximizadas, que é, e aí o resultado prático disso é justamente que a enzima trabalha muito, tem uma atividade muito elevada aqui quando o substrato é glicose, mas ela consegue trabalhar também quando o substrato é frutose. A única diferença é que eu tenho que fornecer muito mais frutose para essa enzima, para forçar a entrada da frutose no sítio catalítico, do que quando eu forneço glicose para ela. Tá? A mesma coisa acontece com a manose. Só que, claro, como a manose é muito similar à glicose, em termos estrutural, tá? A ordem aqui de magnitude já é muito mais próximo da glicose, ao passo que a frutose aqui é 1000 vezes maior, essa ordem de magnitude, tá? Alguma dúvida, gente, por enquanto? Não? Professor, Diga. e não teria outras enzimas que são específicas para frutose e amanose? Claro, teríamos sim, tá? Tem enzimas, Thaís, que são específicas para frutose, tá? E aí o sítio catalítico delas é desenhado para esse substrato, para esta molécula, tá? Um exemplo bem clássico disso, no nosso organismo, nós temos essa enzima que eu comentei para vocês, a glicosinase, que trabalha com glicose, ela é expressa no fígado. E no fígado também, nós temos uma outra enzima que trabalha com frutose. Tá? Então, quando a gente toma refrigerante normal, esse refrigerante não o zero, não o diet, não o light, o normal aquele, tá? O principal açúcar desse refrigerante é frutose. Tá? Então, quando a gente toma, e o primeiro tecido pelo qual esse refrigerante vai passar depois de ser absorvido pelo intestino é pelo fígado.
E aí sim, essa enzima do fígado, que trabalha com frutose, vai metabolizar essa frutose que está presente, né? Ou que estava presente no refrigerante que a gente ingeriu. Tá? Então, assim, se a gente for pensar nessa tua colocação, nós sempre vamos ter no nosso organismo enzimas que têm uma maior preferência por um ou por outro substrato. Tá? Então, eu vou ter enzimas que preferem muito mais glicose e vão trabalhar com glicose. Eu vou ter enzimas que preferem muito mais frutose e vão trabalhar com frutose. Eu vou ter enzimas que vão preferir manose e vão trabalhar com manose, tá? Vão metabolizar manose. Então, para cada substrato, para cada substância que nós temos no nosso organismo, a gente provavelmente tem uma enzima que metaboliza essa substância. Tá? Aproveitando. Professor, Oi, uma diga. dúvida também, uma dúvida em relação à lactose, que nem eu sou intolerante, Aham, então eu tenho que consumir a enzima lactase para poder consumir produtos com lactose, quando eu não compro exatamente. aqueles que já vêm. Não teria nenhuma outra enzima que conseguiria fazer o trabalho, mesmo que de forma menos eficaz, dentro do nosso organismo? Não, infelizmente não, Renata. Já vou abrir aqui uma aba aqui no navegador, ó. Deixa eu botar aqui, lactose. E vou mostrar a estrutura da lactose. Aqui está a lactose, ó. Aqui está a estrutura química dela. Vejam, ela é levemente diferente dos outros açúcares que eu mostrei para vocês. Tá? Eu mostrei aqui para vocês a glicose, a frutose e a manose. Qual é a diferença? A glicose, a frutose e a manose são monossacarídeos. O que são monossacarídeos? São açúcares formados apenas por um anel. Tá? Só tem um anel aqui. Aqui tem um anel de 6 átomos, né, com oxigênio aqui no meio. Aqui eu tenho um anel com 5 átomos com oxigênio no meio. Tá? Aqui, de novo, 6 átomos com oxigênio no meio. A lactose, ela é um disacarídeo, formado por 2 monossacarídeos aqui, 2 anéis. Tá? Esta aqui é a galactose, tá? E este anel aqui é a glicose. Então, elas estão unidas. Uma galactose está unida com uma glicose por uma ligação química aqui, que é uma ligação glicosídica, que é a ligação responsável por formar os glicídios, né? Ou os carboidratos em geral. Então, a lactose é um disacarídeo. O que esta enzima faz? Ela cliva, literalmente quebra essa ligação química e libera a galactose e a glicose para o intestino. Essa enzima está lá no nosso intestino. Tá? Então, o sítio catalítico desta enzima é desenhado para encaixar esse disacarídeo aqui. É esse substrato que encaixa no sítio catalítico da lactase, que é a enzima responsável por clivar, né, esse disacarídeo. Quando ela cliva, libera os 2 monossacarídeos, galactose e glicose, e aí eles são absorvidos, né, pela nossa corrente sanguínea. O que acontece quando a gente é intolerante? O nosso intestino não produz de forma satisfatória essa enzima. Então, acaba se acumulando lactose no intestino, e isso favorece a proliferação de algumas outras espécies de bactérias que usam a lactose como fonte de alimento. E é justamente a proliferação dessas espécies de outras bactérias que gera todo o desconforto e a irritabilidade intestinal. Tá? Então, quando a gente toma a enzima, esta enzima vai clivar, né, essa lactose aqui, vai quebrar esse disacarídeo, liberando os monossacarídeos. E aí, então, esses monossacarídeos não servem como substratos para essas bactérias, elas não proliferam e não causam todo o dano. Tá? E, infelizmente, não tem outra enzima. Essa é a melhor, tá? A melhor que a gente tem. Tá? Justamente por ela ter esse sítio catalítico desenhado, né, evolutivamente, para acomodar este substrato aqui, que é um disacarídeo. Tá? Não sei se ficou claro, Renata. Sim, entendi, professor. Tá?
Então, aproveitando o teu comentário, tá? Qual foi a grande diferença, né, na indústria alimentícia atualmente em relação à lactose? Tá? Se conseguiu, nos últimos aí 5 anos, praticamente, tá? Com os estudos bioquímicos, enfim, realizados, se conseguiu isolar uma lactase, tá? Que é a enzima que quebra a lactose, bastante estável, tá? Uma enzima bastante estável que pudesse ser usada na indústria. Tá? Porque o grande problema das enzimas é que, se vocês lembram lá das primeiras aulas da disciplina, elas têm que estar na sua conformação tridimensional, tá? Elas têm que estar neste formato aqui, tá? Tridimensional como um todo, para poder formar esse sítio catalítico em forma de fenda. Se a proteína não tiver essa conformação tridimensional aqui, ela não forma esse sítio catalítico em forma de fenda que a gente necessita para o substrato ligar. Tá? Então, a grande dificuldade da indústria era encontrar uma lactase que fosse estável durante todo o processo de industrialização. Eu vou fabricar o queijo, tá? Eu vou fabricar o leite. Tá? O leite é aquecido, é pasteurizado, passa por diversos processos industriais. Tá? Eu não posso ter uma enzima que eu coloco no leite para degradar a lactose, que daqui 3 minutos, 4 minutos, quando eu processar esse leite, ela não esteja mais funcionando. Tá? Eu preciso que ela seja estável, que ela mantenha a sua conformação tridimensional, mesmo ao longo dos processos todos de industrialização. Tá? E a grande pulo do gato, né, ou o pulo bioquímico, vamos dizer, foi justamente ter encontrado uma enzima estável. Tá? Foi feito várias pesquisas, na verdade, assim, todas as pesquisas que foram feitas para se chegar numa enzima estável, né, numa lactase estável, são estudos de enzimologia. São estudos que a gente vai discutir ao longo da disciplina. Tá? Foi isolada a enzima, foi testada ela em laboratório, foi medida a atividade dela, foi vista como é que é a estabilidade dela, a temperatura, a pH, todos aqueles fatores que a gente comentou, né, rapidamente, assim, que alteram, né, a estrutura tridimensional de uma proteína. E esse foi o grande pulo do gato. Né? Se descobriu uma enzima estável que dá para se usar, né, em diferentes processos industriais. E aí, claro, isso diminui o custo e diminui o preço para o consumidor lá final. Tá? Só aproveitando o gancho da tua pergunta. Alguma dúvida, gente, por enquanto? Tudo certo? Muito bem. Qualquer coisa vocês me perguntem, tá? Então, seguindo. Vamos lá para frente. Deixa eu tirar daqui e pular para cá. Apesar, gente, né, dessa alta especificidade e seletividade das enzimas pelos seus substratos, tem algumas enzimas que precisam de auxiliares, vamos dizer assim, para que elas consigam funcionar. Olhem esse gráfico aqui, né, que está aparecendo aí no slide de vocês. Aqui nós temos a atividade de uma enzima, desta mesma enzima que nós estamos discutindo desde o início dessa aula, da glicosinase. Tá? E aqui foi feito 2 ensaios com essa enzima. Tá? Foi medido a atividade dela na presença de íons magnésio, que é essa bolinha vazada aqui. Então vejam aqui, ó, a atividade dela aumenta e depois estabiliza conforme eu forneço um dos substratos dessa enzima, tá? Que é o ATP. E foi feito esse mesmo ensaio, tá? Sem o magnésio. Foi removido o magnésio do meio, tá? Aonde essa enzima estava. Tá? Foi utilizado, não sei se vocês lembram lá de Química Geral, QGT, de uma coisa chamada quelantes. Tá? Quelantes são substâncias químicas que têm como função, né, absorver determinados íons metálicos, né, principalmente cálcio, magnésio, né, íons divalentes em geral, né, zinco, enfim. Tá? Então aqui se colocou
esse quelante para magnésio, tá? E se mediu a atividade dessa enzima nessas condições agora sem magnésio. E, para surpresa, se viu que elas praticamente não conseguiam funcionar, tá? Elas não conseguiam funcionar. Elas tinham algum... O magnésio era essencial para elas funcionarem, tá? Isso deu origem a uma outra linha de pensamento em termos de função das enzimas, tá? Tá, ok. Tem enzimas que não precisam desses íons. Tem enzimas que funcionam sem eles. Mas tem enzimas que precisam. Que papel esses íons metálicos estariam fazendo, tá? Ou estariam tendo na função das enzimas? Tá? O que eles fazem? Aonde que eles estão? Tá? Qual é o local que eles estão? Qual é a função que eles exercem? Todas essas questões começaram a surgir conforme esses experimentos foram sendo feitos. Tá? E cada vez mais apareciam novas enzimas que tinham essa característica, ou seja, necessitavam de algum íon metálico, tá? Ou algum outro íon, tá? Para auxiliar elas na sua função. E esses íons todos foram chamados em conjunto de cofatores, tá? Chamados de cofatores enzimáticos. Tá? Alguém de vocês saberia me dizer o que provavelmente, ou qual função provavelmente esses íons estariam exercendo nas enzimas para facilitar, digamos assim, o funcionamento delas? Deixa eu só fechar aqui e abrir de novo, enquanto vocês pensam aí. Não? Deixa eu ver se saiu alguma coisa aqui. Silêncio. Estamos escutando, gente? Só para ter certeza que não caiu minha conexão. Sim, professor. Sim, Ah, professor. tá. Não sabe muito como responder. Não, tá beleza. Eles entram junto com o substrato no sítio ativo, de repente, para conseguir completar certinho o sítio ativo e fazer o trabalho de forma mais eficaz? Exatamente, Renata. Exatamente. Tá? Notem o seguinte, a Raíssa complementou aqui, né? Imagino que a mudança de carga deva ter algo a ver. Tem tudo a ver também, Raíssa. Tá? Essas duas opiniões de vocês têm tudo a ver. Tá? Os cofatores, como esses íons aqui, eles entram junto com o substrato no sítio catalítico. Na verdade, falando mais especificamente, eles já estão lá dentro antes dos substratos entrarem. Eles estão lá dentro do sítio catalítico. Justamente por terem esta característica de serem carregados, de terem carga, o papel que eles vão exercer depende exatamente desta carga. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, na nossa enzima, tá? Nessa aqui. Essa bolinha verde aqui, ó, que vocês estão vendo, é o magnésio, tá? É o magnésio, tá? E notem o seguinte, se vocês olharem, não sei se vocês estão conseguindo ver perfeitamente aí, mas aqui, ó, aqui tem uma interação entre o magnésio e esse grupamento aqui do meu substrato, e aqui tem outra interação e com esse grupamento aqui do meu substrato também, tá? Casualmente, esse grupamento aqui são dois oxigênios. Dois oxigênios carregados negativamente. Então, um dos substratos desta minha enzima, que é o ATP, ele possui, né, 3 fosfatos. E esses 3 fosfatos possuem oxigênios com cargas negativas. Tá? Depois eu vou mostrar essa estrutura para vocês ali, para vocês conseguirem visualizar. Mas se vocês lembrarem do ATP, ele é adenosina trifosfato. Os 3 fosfatos do ATP têm carga negativa, tem um oxigênio lá com carga negativa. Então, o ATP tem 3 cargas negativas. Tá? Essas cargas negativas, por estarem uma do lado da outra, elas começam a se repelir entre si. Isso dificulta a entrada do meu substrato no sítio catalítico. O que o magnésio vai fazer? O magnésio vai acomodar essa tensão eletrostática
que existe na própria molécula do substrato. Tá? Então, como ele é positivo, ele vai literalmente acomodar essas cargas negativas. Ele vai dizer, olha aqui, eu sou positivo, então eu vou dar uma estabilizada nessas tuas cargas negativas aí para te ficar mais à vontade dentro do sítio catalítico. Tá? E isso facilita muito a entrada do substrato. Tá? Porque antes ele teria que entrar com esse monte de cargas negativas instáveis e se acomodar dentro do sítio catalítico com esse monte de cargas negativas ali, uma repelindo a outra. Tá? Agora, com o magnésio, que é justamente essa bolinha que está representando aqui, tá? A gente tem essa possibilidade de fazer essas interações eletrostáticas e acomodar essas cargas negativas. Tá? No caso, todas as enzimas que trabalham com ATP como substrato possuem magnésio no seu sítio catalítico. Todas elas, tá? Porque o magnésio vai ser o íon que vai acomodar, né, essas cargas negativas do ATP. Tá? Então, é exatamente isso que vocês responderam. Tá? O cofator vai estar dentro do sítio catalítico, e a carga positiva dele, ou a carga que ele carrega, né, vai facilitar a estabilização, a acomodação do substrato dentro do sítio catalítico. Tá? E vai fazer com que a reação aconteça de maneira mais rápida, mais veloz. Tá? Ficou claro isso, gente? Sim? Sim, ficou claro. Tá ótimo, então. Vocês saberiam me dizer uma enzima que vocês conhecem? Eu tenho certeza que vocês conhecem. Que usa ATP como substrato e que provavelmente teria magnésio no seu sítio catalítico? Uma lá de biologia celular. Que o Kiela e a Tatiana devem ter comentado para vocês, certamente. Vamos puxar da memória, dar uma resgatada na memória. Seria a ATP sintase, professor? ATP sintase, essa é uma delas. E tem uma outra também, que faz um transporte na membrana. A ATP sintase é a que sintetiza ATP, Vitor. Tá? Ela precisa, como ela sintetiza ATP, ela precisa de magnésio. Tá? Mas tem uma outra que consome ATP, que está na membrana plasmática. Uma enzima chamada bomba, sódio, potássio, ATPase. Isso, Raíssa, essa mesma, tá? A bomba sódio, potássio, ATPase, gente. O ATP é substrato dela, tá? Porque ela cliva o ATP para obter energia para realizar o transporte de sódio e potássio, tá? Então, ela no sítio catalítico aonde o ATP liga, tá? Tem magnésio. Tem magnésio. Tem magnésio lá. Eu não sabia que o nome da enzima era bomba de sódio de potássio. Achei que era só o nome do processo ali. Do processo, não, é a enzima, bomba sódio de potássio ATPase. Nós temos várias bombas. A gente chama esse conjunto, né, de enzimas, nós chamamos de bombas ATPásicas. Tá? Aí tem, por exemplo, a sódio potássio ATPase. No músculo, nós temos a cálcio ATPase, que bombeia cálcio para dentro do retículo, né, para liberar esse cálcio depois durante o processo de contração. Nos neurônios, nós temos uma bomba extremamente importante, que é a próton ATPase. Né? Ela bombeia prótons, H+, para dentro das vesículas sinápticas. E esse acúmulo de prótons dentro da vesícula é que faz com que outras proteínas, outras enzimas, transportem o neurotransmissor para dentro da vesícula. O próton ele vai ser feito um contratransporte, o próton que está dentro da vesícula vai ser levado para fora por essa outra proteína, né? E ela vai trazer o neurotransmissor para dentro da vesícula. Mas para isso a gente precisa da próton ATPase para encher a vesícula
de H+, para poder ter esse segundo transporte. Tem várias bombas no nosso organismo que dependem da energia, né, do ATP para funcionar. Todas elas têm magnésio como cofator. Tem magnésio como cofator. Aproveitando a pergunta, teria como eu bolar uma estratégia no laboratório para, digamos assim, eu quero bloquear a atividade destas enzimas que usam esses íons, né? Magnésio, cobre, zinco, né? Manganês, enfim, que usam esses cofatores, né? Como auxiliares na sua função. Eu quero bloquear a atividade dessas enzimas. Teria alguma estratégia no laboratório que eu pudesse colocar, por exemplo, no meu tubo de ensaio, onde eu tenho a minha amostra ali, que eu iria bloquear completamente essa ação dessas enzimas, a função delas? Assim, pensando, né, no que vocês conhecem. Podem chutar, gente, não tem problema. Não fiquem com vergonha de falar. Alterando o pH? Pode ser. Mas aí, quando tu altera o pH, Renata, tu também vai alterar as outras proteínas. Vamos supor que tu queira atingir só essas que usam esse cofator, ou que usam esses cofatores. E eu não quero atingir as demais. Eu quero manter minha célula, digamos assim, funcionando com as demais e quero atingir só essas que usam cofatores. Pensando em QGT, lembra lá os quelantes de QGT? O que eu poderia adicionar no meio, então, para bloquear a ação dessas enzimas? Algum outro produto, digamos, que neutralize os cofatores? Exatamente, esses quelantes. Esses quelantes. Eles vão lá e vão capturar, eles literalmente vão arrancar esse cofator aqui do sítio catalítico, e aí, como a gente viu no gráfico aqui, a atividade da enzima vai cair a zero. Vai cair a zero, ou quase zero, vai ser quase nulo. Então eu posso usar substâncias químicas que vão lá e removem esses íons, quelam esses íons, como por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas é o EDTA, o EGTA, né? O EDTA e o EGTA são os mais clássicos quelantes que existem, né, no laboratório. Então eles vão lá e vão literalmente arrancar, né, esses íons dessas enzimas e vão, né, diminuir a atividade delas praticamente a zero. Então essa seria uma estratégia. Muito bem. Nós temos vários tipos de cofatores. Aqui tem uma tabelinha, essa tabelinha do Lehninger, se vocês quiserem consultar lá no Lehninger. Temos o cobre, que está presente, por exemplo, na citocromo oxidase. O ferro, ferro 2 e 3, que está presente na citocromo oxidase, na catalase, que é a enzima aquela que quando a gente bota água oxigenada num machucado, produz aquelas bolhazinhas. Então, é a catalase, as peroxidases em gerais, o potássio, o magnésio, acho que o magnésio é um dos mais presentes, que está na hexocinase, na glicocinase, que nós comentamos, na glicose 6-fosfatase, na piruvatocinase, o manganês, que está na arginase, molibdênio, que está numa outra enzima chamada de nitrogenase, níquel está na urease, zinco, na anidrase carbônica, na álcool desidrogenase. Então, todos esses íons, divalentes e trivalentes, aqui na sua grande maioria, alguns monovalentes também, eles participam como cofatores em algumas enzimas. Não quer dizer que todas as enzimas necessitam de cofatores, gente. Não, tem enzimas que não precisam. A própria estrutura tridimensional delas já é suficiente para fazer com que elas tenham a capacidade de catalisar a reação. Mas existem enzimas que necessitam desses íons, precisam que esses íons estejam dentro do sítio catalítico para elas poderem funcionar.
Muito bem. Um exemplo disso é uma enzima chamada integrase. Tá? Agora eu vou trazer um exemplo para vocês prático. Tá? O que essa integrase faz? Essa integrase é uma enzima que está presente em retrovírus. Tá? Nós estamos falando de pandemia, estamos falando de coronavírus, enfim, e agora, tá, vem eu e falo mais um pouco de retrovírus. O coronavírus é um retrovírus e ele possui, tá, essa enzima aqui na sua composição. Tá? Dentro do vírus tem lá um RNA mensageiro que vai depois ser traduzido em enzimas denominadas integrases. O que essas enzimas fazem? Essas enzimas, gente, elas inserem o DNA viral no nosso DNA. Elas cortam o nosso DNA e ligam o DNA viral. Tá? Aqui está o exemplo, ó, do DNA viral, tá? Essa partezinha aqui, tá? Que vai, então, desculpa, o DNA celular, ele vai ser cortado por essa enzima, ela vai cortar essa dupla fita e vai inserir no meio o DNA viral. Tá? E agora nós vamos ter integrado ao nosso genoma, tá, o DNA viral, e aí sim as nossas enzimas vão começar a copiar esse DNA viral num RNA e vão traduzir esse RNA em proteínas virais. Tá? Esse é o processo então, que os retrovírus necessitam para poder produzirem novas cópias do vírus nas nossas células. Eles precisam inserir o DNA viral, tá, dentro do nosso genoma, no meio do nosso genoma. E para isso, então, eles precisam dessa enzima, tá, denominadas, né, de uma forma geral, integrases, porque elas integram, tá? Esse é o papel delas, integrar o DNA viral no nosso DNA, tá? Para poder, então, produzir novas cópias do vírus. Essas integrases possuem cofatores nos seus sítios catalíticos. Tá? O que o sítio catalítico desta enzima faz? Corta o nosso DNA. E é isso que o sítio catalítico dessa enzima faz. Ela vai lá e abre o DNA. Tá? E lá no sítio catalítico dela tem esses cofatores, né, que são dois íons magnésios que participam dessa catálise, né, dessa clivagem do nosso DNA. Vamos dar uma olhada aqui como é que ela funciona. Tá? Vou mostrar um videozinho para vocês aqui. Tá? Vou só tirar o som aqui. Não sei se o som sai para vocês, mas para mim sai. Tá? Então, aqui está a integrase. Tá? Aqui está em vermelho aqui, né? Um vermelho meio vinho aqui, a integrase. Tá? E aqui nós temos o DNA da célula hospedeira, ou seja, de uma célula humana, por exemplo, que está sendo infectada pelo coronavírus. E aqui nós já temos o DNA viral, em amarelo. O que ela vai fazer? Ela vai cortar o nosso DNA, vai clivar ele, abrir e inserir as duas pontas do DNA viral aqui no nosso DNA. Tá? Então ela se liga, ó, de novo, deixa eu só mostrar para vocês, não sei se vocês perceberam. Olhem o sítio catalítico dela aqui, ó. Tá? Uma fenda que vai encaixar perfeitamente ali, né, no DNA da célula hospedeira. Ó. Se liga, tá? Acomoda. E aí agora dentro do sítio catalítico, ó, nós temos dois íons magnésio aqui, tá? Dois cofatores. Aqui está o DNA da célula hospedeira, tá? E aqui embaixo está o DNA viral. Esses dois íons magnésios vão quebrar aquela ligação desta fita do DNA aqui. Tá? Então, eles literalmente quebram a ligação. Ó. Vejam que aqui agora tem uma fenda, um buraco. Tá? Cortaram a fita do DNA. Tá? E só houve esse corte pela ação coordenada desses dois íons magnésio. E depois de cortado, então, tá? Ela vai inserir o DNA viral no nosso DNA. E aí nós vamos ter agora um pedaço aqui do DNA da célula hospedeira ligado no DNA viral, que dá toda a volta e continua aqui de novo na célula hospedeira. Tá? Então, essa clivagem só foi possível, tá,
pela presença desses dois íons, tá? Desses dois cofatores, desses dois íons magnésio. Tá? Existem antirretrovirais, ou seja, medicamentos que a gente toma, tá? Que impedem a ação desta enzima aqui. Como que eles impedem? Eles entram no sítio catalítico e bloqueiam os dois íons magnésio. Bloqueiam esses dois cofatores, tá? Que é o que ele vai mostrar na próxima etapa aqui do vídeo, ó, bloqueando a ação da integrase. Tá? Então, existe um antirretroviral chamado raltegravir, tá? Esse nomezinho bem bonito aqui, tá? Que ele vai fazer o quê? Ele vai entrar no sítio catalítico desta enzima, tá? Ali, ó, ele entra e literalmente, gente, senta em cima dos dois cofatores e bloqueia os dois íons magnésio. Uma vez os dois íons magnésio bloqueados, esta enzima não consegue mais exercer a sua ação catalítica. Tá? E aí, então, ficam os dois íons magnésios bloqueados. Tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá? E isso impede, então, que a enzima consiga inserir o DNA viral, tá? No nosso DNA. E aí, não inserindo o DNA viral no nosso DNA, tá? Não há como fazer cópias de um novo vírus. Infelizmente, no caso do coronavírus, todos os antirretrovirais testados não tiveram efeito satisfatório quando ensaiados nos testes clínicos, tá? Quando testados nos ensaios clínicos. Tá? In vitro, eles funcionavam muito bem, mas quando nós íamos para os estudos de vida real, tá? Eles infelizmente não tinham o efeito satisfatório ou o efeito desejado. Tá? In vitro eles funcionavam. Tem vários artigos, tá, que vocês podem encontrar aí na internet mostrando a ação do... acho que o primeiro testado foi o Remdesivir, tá? E aí não funcionou depois quando passou para os ensaios clínicos. Depois teve o Altazanavir e vários outros que foram testados, vários outros antirretrovirais que não funcionaram, infelizmente não funcionaram, quando foram para os ensaios clínicos. Muito bem. Entenderam, gente? Deixa eu voltar aqui. Professor. Alguma pergunta? Isso também tem a ver, Fala, professor, tipo, em um outro substrato, se desculpa. for... Repete tudo de novo que eu tava com o meu com o meu áudio desligado aqui. Por causa do som do vídeo. Não, eu perguntei se tem a ver, se, tipo assim, que um outro substrato precisa ter uma maior concentração, porque esses cofatores não vão interagir muito bem com ele também. Tipo assim, se for um outro substrato, interagir com a enzima, com o sítio catalítico, né? Sim. Por exemplo, se tu apresentar, vamos pegar a bomba sódio potássio ATPase como exemplo, né? Se em vez de tu fornecer ATP, tu fornecer UTP, tá? Ou seja, uracila no lugar da adenina, ou GTP, tá? Como a conformação tridimensional é um pouco diferente, os fosfatos não vão ficar na mesma posição que eles estariam se fosse o ATP. Eles vão ficar numa posição um pouquinho diferente. E aí os cofatores não vão conseguir estabilizar esses fosfatos. Por isso que a sódio potássio ATPase, por exemplo, ela só usa ATP. Ela não usa os outros nucleotídeos trifosfatados que nós conhecemos. UTP, GTP, CTP, né? TTP, né? Ela só usa ATP. Tá? E essa coordenação entre o substrato e o cofator é extremamente importante. Extremamente importante. Isso não impede, Vitor, por exemplo, que a indústria farmacêutica desenvolva uma substância que se ligue melhor do que o próprio substrato ao sítio catalítico e se ligue melhor a esses cofatores do que o próprio substrato. Não, isso é possível. A indústria farmacêutica pode mudar a molécula, né, de ATP, por exemplo, botar lá, sei lá, uma metila, uma acetila ou algum outro grupamento desse tipo,
e fazer com que essa interação com o cofator seja maximizada, seja melhorada. E aí esse substrato vai entrar mais facilmente no sítio catalítico. Tá? Então é possível. Tá? Mas isso vai para os dois lados. Pode dificultar, como pode facilitar. Entendi, professor. Obrigado. Entendeu? Beleza. Mais alguma dúvida? Tranquilo, gente? Muito bem. Qualquer dúvida, me perguntem. Tá? Bom, além... Tá, ok. Beleza, Fernanda. Além, então, dos cofatores, tá? Existem um outro grupo de substâncias, tá? Que não os cofatores, um grupo distinto de substâncias, que também auxiliam algumas enzimas na sua função, na sua catálise. Tá? Esse grupo nós chamamos de coenzimas. Existe uma leve diferença entre cofatores e coenzimas. Tá? Cofatores, como vocês viram e nós vimos, acabamos de ver agora, são íons. Tá? São íons. E estão dentro do sítio catalítico, presos ao sítio catalítico. Eles podem ser removidos? Podem, mas eles estão presos lá, eles estão fixos lá no sítio catalítico. Tá? Já as coenzimas são substâncias orgânicas, gente. Tá? Na sua grande maioria, derivadas de vitaminas. Então, aquela história, por que é importante a gente consumir alimentos que contenham vitaminas? As vitaminas são importantes para o desenvolvimento, para o crescimento, para o metabolismo, enfim, tá? Todas aquelas coisas que a gente ouve em relação às vitaminas. Por quê? Porque a grande maioria das vitaminas vão ser transformadas em coenzimas, tá? Que são essas substâncias orgânicas que também auxiliam as nossas enzimas na elaboração, na catálise enzimática, tá? Então, não é a vitamina não é a coenzima propriamente dita, tá? A vitamina é o precursor da coenzima, tá? Por exemplo, né, se nós pegarmos as vitaminas do complexo B, B12, B2, B6, B1, né? Todas essas do complexo B, elas vão dar origem a diferentes coenzimas. A vitamina B12 dá origem à chamada coenzima B12, que tem esse nome bem complexo aqui, né? Desoxiadenosilcobalamina. Tá? Essa é a coenzima gerada ou sintetizada a partir da vitamina B12. A B6, né, que é a piridoxina, vai dar origem à coenzima chamada piridoxal fosfato. Tá? Enzimas. Ainda bem que eu não completei a frase. Eu ia dizer mulheres grávidas e ia falar enzimas grávidas, né? Genial. Mulheres grávidas necessitam tomar ácido fólico. Tá? Por quê, gente? Porque o ácido fólico, ou folato, que está aqui nessa tabelinha, tá? Dá origem a uma coenzima denominada tetrahidrofolato, tá? Que é extremamente importante para o desenvolvimento do feto, tá? Porque tem várias enzimas no metabolismo da mãe e no metabolismo do feto que necessitam, né, desta coenzima aqui. Tá? Então, aqui estão as vitaminas precursoras destas coenzimas aqui. Tá? E diferente dos cofatores, as coenzimas, por serem moléculas orgânicas, elas são grandes. Tá? O cofator é um íon, é um magnésio, é um cobre, é um zinco, tá? É um manganês. Aqui não, aqui nós temos uma molécula orgânica grande, formada por vários átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre e assim por diante. Tá? Muito bem. Então, essas são algumas diferenças entre as coenzimas e os cofatores. E a última grande diferença é que as coenzimas não estão presas no sítio catalítico,
Muito pelo contrário, elas são móveis. Elas entram no sítio catalítico, coletam alguma coisa da reação química que está acontecendo ali dentro daquele sítio catalítico e saem para levar essa coisa, que eu já vou dar nome para isso, para outra enzima, para um outro sítio catalítico. Essas coisas que as coenzimas levam e trazem são o que a gente chama de grupamentos químicos. Então, as enzimas que utilizam folato, por exemplo, como coenzima, o tetraído folato aqui, elas transferem grupos de carbono. Então, carboxilas, carbonilas, enfim. A piridoxina, que é a vitamina B6, que vai dar origem ao piridoxalfosfato, que é a coenzima, transfere em grupamentos amino, transfere em grupamentos NH, NH3, NH, enfim, de uma enzima para outra. As coenzimas são, entre aspas, transportadores de grupamentos, de um sítio catalítico de uma enzima para outro sítio catalítico em outra enzima. Por isso elas são moléculas orgânicas e são grandes, para justamente ter essa capacidade de mobilidade, de se moverem de um sítio catalítico para outro sítio catalítico, de uma enzima para outra enzima, tá? Vamos dar uma olhada. Vocês talvez até conheçam essas 4 características aqui, eu já até comentei para vocês, que a maioria das coenzimas derivam de vitaminas, são móveis, não estão associadas permanentemente à enzima, ligam-se covalentemente ao sítio catalítico, muitas vezes, e se associam à enzima de forma muito semelhante ao substrato. Elas entram no sítio catalítico. Aqui nós temos algumas coenzimas que vocês já ouviram falar. NADH, FADH2, são 2 coenzimas bastante clássicas que participam do ciclo de Krebs. Uma outra coenzima clássica que participa do ciclo de Krebs é a coenzima CoA, aqui, que eu já vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Muito bem. Até aí tudo tranquilo, gente? Conseguiram perceber essa leve diferença entre cofatores e coenzimas? Leves não, essas grandes diferenças entre cofatores e coenzimas? Sim, pessoal, tudo ótimo. Sim? Tá. Deixa eu fazer uma pergunta então para vocês. Por que deficiências de algumas vitaminas levam a prejuízos diretos sobre o metabolismo de uma célula, ou de um tecido, ou de um organismo? Baseado nessa informação que eu acabei de dar para vocês. É uma pergunta meio repetitiva, mas só para a gente se certificar se vocês entenderam. É porque aí a enzima vai perder a sua função, no caso, não vai poder agir no metabolismo? Exatamente, Bruna. Porque aí a enzima ela vai ter a sua atividade prejudicada. Não, ela não vai ter a sua coenzima, o seu auxiliar, para levar algum grupamento do seu sítio catalítico para outro sítio catalítico de outra enzima. E isso vai começar a causar uma desorganização do metabolismo. E vai levar o organismo a ter sérios prejuízos ou a ter sérias deficiências. Então, por isso que as vitaminas são muito importantes. Elas são importantes justamente para fazer com que as enzimas que dependem delas, que dependem dessas coenzimas, consigam trabalhar e consigam funcionar de forma adequada. Tá? Qual foi a palavra que você usou, professor? Foi precursores, foi? Exatamente. As vitaminas são precursores. Tudo que é precursor é aquilo que dá origem a uma nova substância. Então, as vitaminas são precursores das coenzimas. A grande maioria das vitaminas. Tem vitaminas que não são coenzimas. Por exemplo, a vitamina... eu já ia falar vitamina A, mas a vitamina A é uma coenzima. A vitamina E, por exemplo. D. A D não é uma coenzima. A A é. Faz parte de uma enzima
que está... Não sei se vocês já ouviram falar que eu, por exemplo, eu quando era criança escutava muito assim, e ainda mais eu que uso óculos e tenho problemas de visão, né, que comer cenoura é bom para os olhos. Tá? Eu odiava isso porque minha mãe me socava a cenoura. Toda semana eu tinha que comer uma quantidade, né, X de cenouras lá, né, para melhorar minha visão. Tá? Porque a cenoura tem caroteno. Caroteno é precursor da vitamina A. E a vitamina A é precursora de uma coenzima que está presente numa proteína, numa enzima, que está lá nos nossos fotorreceptores da retina, tá? Que é a rodopsina. A rodopsina tem no meio da sua estrutura o retinal, que é justamente a coenzima derivada, né, ou oriunda da vitamina A. E é justamente esse retinal, gente, que capta os fótons de luz e faz a rodopsina alterar sua conformação e transmitir essa informação para os neurônios da retina levarem até o cérebro. Tá? Então, é uma coenzima lá que capta o fóton de luz na nossa retina e faz com que a gente enxergue, né? Que a gente visualize, né, cores, intensidade de luz diferentes, enfim. Tá? Muito bem. Fechamos o meu parênteses. Então, vamos dar uma olhada aqui, né, como é que essas coenzimas funcionam. Tá? Isso aqui é uma parte do metabolismo. Tá? O que vocês vão ver na sequência. Esses vídeos eu vou mostrar, vou deixar disponível para vocês depois. Tá? Isso aqui, gente, é o ciclo de Krebs. Tá? Só que o ciclo de Krebs funcionando da maneira como ele é dentro da mitocôndria. Tá? Então, o ciclo de Krebs funciona assim. Essa bagunça que vocês estão vendo aqui. Uma bagunça extremamente organizada. Tá? E aí, esse vídeo vai destacar uma enzima do ciclo de Krebs, que é a malato-desidrogenase. Tá? E a malato-desidrogenase usa uma coenzima para poder funcionar. Tá? Ela tem o seu substrato, mas ela necessita de uma coenzima também. Tá? E o vídeo vai destacar isso agora. Tá? Então, eu tenho a malato-desidrogenase. Olhem os sítios catalíticos ali, ó, as duas fendas bonitinhas. Tá? A malato tem uma subunidade e outra subunidade aqui, chamada de subunidade 1, subunidade 2. São duas cadeias proteicas, tá? Que formam a malato-desidrogenase. Essas duas cadeias aqui são estruturas terciárias, relembrando lá, tá? E o conjunto todo aqui uma estrutura quaternária. Tá? Então, os substratos entram no sítio catalítico, tá? E saem. Tá? E aí nós temos aqui, ó, deixa eu só voltar rapidinho aqui um pouquinho, aqui, tá? Nós temos aqui, ó, esse é o substrato da malato-desidrogenase, que é o malato, tá? Chamado de malato. Aqui está a estrutura química dele, tá? E aqui é a coenzima. Olha a diferença de tamanho. A coenzima é muito maior, tá? A estrutura química da coenzima é extremamente grande, tá? Claro que a gente abrevia isso e chama isso de NAD, tá? Depois eu vou mostrar a estrutura do NAD para vocês, tá? A estrutura química dele, tá? O que vai acontecer então? Tá? O malato entra, a coenzima entra, tá? E lá dentro do sítio catalítico, esses dois hidrogênios aqui, ó, que estão em vermelho aqui, vão ser removidos do malato. Tá? É essa reação que vai acontecer dentro desse sítio catalítico. Tá? Esses dois hidrogênios vão ser removidos. E quem é que vai receber esses hidrogênios? A coenzima, tá? O NAD. Tá? Então, o que vai acontecer? Ó, notem aqui, agora o malato já não é mais malato, agora aqui ele não é mais substrato, aqui ele é produto já, tá? E os dois hidrogênios aqui foram removidos. Um hidrogênio foi passado para o NAD, formando NADH, e o outro hidrogênio foi liberado, tá? No meio. Foi liberado no meio. Ô, Tá? senhor, Diga. então, no caso, as coenzimas, elas têm a mesma função de, tipo, amparar, digamos assim, as cargas, que nem os cofutores? Acomodar, no caso, as cargas. Na verdade, elas têm a função de receber algum grupamento que foi removido do substrato. Tá? Elas não amparam as cargas, mas elas recebem, nesse caso aqui, né, desta coenzima aqui, ela recebeu esses dois hidrogênios aqui. Tá? A coenzima ganhou
uma ligação química e um hidrogênio. Ah, não sei se eu fui claro na explicação. Sim, mas daí isso ali, esse hidrogênio não seria um grupamento, ou é? Ele é um grupamento. A gente pode considerar ele como um grupamento. Esse aqui, né? Esse aqui. Esse outro aqui vai ser liberado no meio. Vai embora. Tá? Mas esse aqui, na verdade, assim, ó, sendo bem sincero, vocês... sincero, como se eu não fosse sincero durante a aula toda, né? Eu e minhas frases de efeito. Mas adiantando um pouquinho do que vocês vão ver em bioquímica no semestre que vem, tá? Esse hidrogênio aqui, o que ele está carregando, na verdade, o que essa coenzima está carregando não é o hidrogênio em si, mas é a ligação química em si. O que interessa para o nosso metabolismo são os 2 elétrons da ligação química, por incrível que possa parecer. Tá? O que interessa para o nosso metabolismo são os 2 elétrons dessa ligação química aqui, que foi formada dentro do sítio catalítico dessa enzima. Tá? A enzima removeu o hidrogênio aqui do substrato e transferiu esse hidrogênio e a sua ligação química para a coenzima. E a coenzima sai do sítio catalítico carregando esse hidrogênio. Por isso que nós chamamos ele de grupamento. Por mais que ele não seja uma carboxila, né, uma metila, ou uma carbonila, ou uma amina, né, um grupamento clássico de química orgânica, mas a gente, em bioquímica, considera ele como um grupamento também, porque o que interessa ali para o nosso metabolismo é a ligação química. São os 2 elétrons que estão formando essa ligação química. E isso é extremamente importante para o nosso organismo, tá? Para o nosso metabolismo. Tá? E adiantando mais uma outra coisa de bioquímica, todo o nosso metabolismo, gente, todo, por mais surreal que possa parecer, tá? Todo ele é governado por esta coenzima aqui, pelo NADH, na verdade, pelo equilíbrio entre NAD+, e NADH, tá? Pelo equilíbrio de uma outra coenzima chamada FAD+, e FADH, e pelo equilíbrio ADP-ATP. Tá? Essas 3 moléculas comandam o nosso metabolismo. Tem excesso de NADH nas nossas células, ou na mitocôndria das nossas células. A célula freia um pouco o metabolismo. Tá? Tem excesso de NAD+, ela acelera um pouco o metabolismo. Tá? Então, essa molécula é extremamente importante para controlar, né, o metabolismo das nossas células. Tá? Isso tudo vocês vão aprender um pouquinho mais à frente em bioquímica, no semestre que vem, com o Fábio. Tá? Mas aqui o que eu quero destacar é justamente isso, tá? Que esta coenzima ela é um transportador de grupamentos. Neste caso aqui, esse grupamento é um hidrogênio. Tá? Nós consideramos ele como o hidrogênio como um grupamento. Tá? Professor, não Diga. sei se ajuda, mas tipo no slide anterior de coenzimas estava escrito lá que elas são carreadoras tanto de átomos quanto de grupos funcionais. Aí eu anotei aqui. Isso, exatamente. Nesse caso aqui, ela está transportando um hidrogênio, que é só um elemento, né, só um átomo, ou grupos funcionais. Tá? A gente chama agrupamentos num termo mais genérico, assim, tá? Mas pode ser só átomos ou só grupos funcionais. Tá? E aí, então, se libera. Ó. Fica aqui o oxalacetato, que é o produto, tá? A coenzima, agora carregando esse hidrogênio, e o H+, aqui, o prótonzinho liberado para o meio. Tá? E aí, então, a reação se processa. Só que o mais interessante, gente, é que essa coenzima aqui, ela não fica restrita a esta enzima. Ela vai sair daqui e vai para o sítio catalítico de outra. Tá? E vai pegar outro grupamento ou outro elemento aqui no sítio catalítico desta e vai levar para outra. E assim por diante. Tá? E assim por diante. O metabolismo é todo interconectado por essas coenzimas. Tá? Todo o nosso metabolismo é interconectado por essas coenzimas.
tá? Que é um pouco o que essa imagem aqui vai mostrar. Tá? É uma reação em sequência do ciclo de Krebs aqui, e muitas coenzimas que saem de uma enzima levam esses grupamentos para outra, tá? Depois entra uma outra coenzima aqui, pega outro grupamento, leva para outra, e assim por diante, até fechar todo o ciclo de Krebs, tá? Muito bem. Então, aqui nós temos a estrutura química das nossas coenzimas. Aqui nós temos o NAD, tá? Então, aqui está a estrutura química dele, ó, gente. É tudo isso aqui, ó. Aqui nós temos uma base nitrogenada, tá? A mesma base lá que está contida no DNA e no RNA. Nós temos um açúcar, que também está no DNA e no RNA. Tá? Nós temos os fosfatos, que também estão no RNA e no DNA. Temos um outro açúcar aqui. E aqui nós temos, então, tá? O grupamento funcional. Tá? O grupamento que veio da minha vitamina, que veio da niacina, que é a vitamina que dá origem ao NAD. E notem o seguinte, quando ela está na forma de NADH, como eu mostrei para vocês aqui, tem esse hidrogênio ligado aqui, ó, tá? Tem esse átomo ligado aqui. Quando ela está na forma de NAD+, tá? Sem o hidrogênio, este anel aqui, tá nesta forma aqui, ó. Não tem o hidrogênio ligado aqui, tá? Não tem o hidrogênio. E é justamente esse hidrogênio que o NAD carrega. Ele entra no sítio catalítico, coleta esse hidrogênio do meu substrato, transforma ele em produto e sai levando ele para outro lugar, tá? Levando ele para outro lugar, para outra enzima, tá? Isso acontece também com uma outra coenzima chamada FMN, ou flavina mononucleotídeo. Aqui está a estrutura dela, tá? Ela consegue carregar 2 hidrogênios aqui por vez, tá? Um hidrogênio aqui e o outro aqui. Quando esse grupamento aqui está sem os hidrogênios, ele está nessa forma aqui, tá? Isso acontece também com o FAD, que é outra coenzima extremamente importante para o ciclo de Krebs, tá? Que é conhecida como flavina adenina dinucleotídeo. Tá? O FAD tem essa estrutura toda aqui que vocês estão vendo. Também tem uma base, um açúcar, fosfatos, o ribitol. E esse grupamento aqui derivado da flavina, que é a vitamina que é utilizada para sintetizar essa coenzima aqui. E o FAD carrega 2 hidrogênios também, muito similarmente ao FMN. Tá? Carrega um aqui e um aqui. Quando ele está na forma, né, de FAD só, esse grupamento todo aqui está nessa forma aqui, sem os hidrogênios. Quando ele está na forma de FADH2, estão os 2 hidrogênios carregados, tá? Ligados aqui por uma ligação covalente. E é isso que o FAD vai transportar. Tá? É isso que esta coenzima vai transportar. Tá? Aí tem outras, né? Tem a ubiquinona, que é uma coenzima extremamente importante para a funcionalidade da mitocôndria, para a cadeia respiratória. Tá? A ubiquinona aqui carrega também hidrogênios, ó, aqui e aqui, tá? Só que aí é na forma de grupamentos OH, tá? Essa é a estrutura da ubiquinona. Quando ela está na forma oxidada, sem os hidrogênios aqui, ela está nessa forma aqui. Quando ela está na forma reduzida, com os hidrogênios, ela está nessa forma aqui. Tá? O ácido ascórbico, vitamina C, tá? Também é uma coenzima importante, carreador aqui de hidrogênios. Tá? Aí tem, por exemplo, o grupo M da hemoglobina, tá? Que carrega oxigênio. Então, o grupo M tem toda essa estrutura aqui com o ferro coordenado no meio. Tá? O M também está presente em citocromos, que são enzimas presentes na cadeia respiratória. Tá? Também são importantes, tá? Carregam grupamentos adsorvidos aqui, ou carregam elétrons, ou carregam, né, alguns grupamentos. Né? Então, essas coenzimas têm esta função extremamente importante. Tá? E por último aqui, em alguns momentos, nós temos o ATP funcionando como coenzima, carregando fosfato. Olhem as ligações negativas, as cargas negativas aqui, ó, do ATP. Tá? Aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. Tá? Então essas cargas aqui é que se repelem
e é o que o magnésio, que era o cofator aquele, acabava auxiliando. Tá? A coenzima A, que é uma coenzima extremamente importante para o ciclo de Krebs. Tá? Então, a estrutura da coenzima A é tudo isso aqui, e ela carrega, gente, esse grupamento aqui, ó, esse grupamento acetil aqui, esses 2 carbonos aqui. Tá? É isso que ela carrega. O acetil-CoA, que vocês aprendem lá no ensino médio, tá? É essa substância toda aqui. É a coenzima, tá? Que é a CoA, mais esse grupamento aqui. Quando ela está sem o acetil, quando ela está só na sua forma de CoA, nós temos um SH aqui na ponta. Tá? Tem um enxofre aqui na ponta. Tá? E aí, quando ela está carregando o acetil, ela está com essa moléculazinha de 2 carbonos aqui presas ao enxofre. Tá? Muito bem. Entenderam, gente? Deixa eu voltar aqui para o Teams. Cansados? Um pouquinho? Hoje está mais devagar a aula, assim, porque é um pouco mais teórica, né? Mas ficou claro isso para vocês? Essa questão das coenzimas e dos cofatores, as diferenças, enfim. A Ana colocou aqui tudo certo. A Bruna também. Beleza. Então, deixa eu perguntar para vocês então, Larissa, ok? Deixa eu perguntar para vocês o seguinte, por que é importante nós estudarmos as enzimas? Na opinião de vocês, tudo que a gente já comentou sobre as características das enzimas, né? Essas características que nós colocamos agora, né? Elas serem importantes catalisadores biológicos, né? Que importâncias para um organismo, né? Ou que importâncias para a espécie humana nós teríamos com o estudo, que benefícios nós teríamos com o estudo das enzimas? Na opinião de vocês. Vamos fazer uma interatividade aqui agora. Professor, tipo, levando em consideração o que já foi dito, né? Dá pra gente tentar, tipo, combater qualquer tipo de tanto reação que esteja sendo pró pro nosso corpo, né? Porque a enzima tá mandando em tudo, principalmente em relação ao do ATP, enfim. E quanto, por exemplo, se um organismo extra, né, celular, no caso, por exemplo, um retrovírus, como você falou, a gente poderia agir em cima disso para tentar reverter a situação. Então, tipo, é muito importante o estudo. Eu não sabia, tipo assim, eu sabia que enzimas eram bastante, como posso dizer assim, importantes no nosso organismo, né? Só que o tão quanto sabia tanto. Dá para resumir isso que tu comentou, Vitor, numa frase que eu acho muito legal, assim, que é as enzimas, na sua grande maioria, são os alvos moleculares dos diversos tratamentos farmacológicos que nós temos disponível hoje em dia. Tá? Dificilmente um fármaco disponível na prateleira de uma farmácia não vai atuar sobre uma determinada enzima. Tá? O alvo molecular dele é provavelmente uma enzima, como assim? 90 e poucos % de chance. Se não for uma enzima, vai ser uma outra proteína, mas que vai causar ativação de uma enzima. No final das contas, acaba tendo uma enzima sempre envolvida. Tá? Uma outra coisa que a Raíssa comentou aqui, tá? Que o estudo das enzimas nos permite entender o nosso metabolismo, né? Ou entender o metabolismo celular, entender como é que uma célula metaboliza glicose, né? Como é que uma célula metaboliza lipídio, né? E também, obviamente, criar estratégias de tratamento para doenças que envolvam disfunções metabólicas, né? Hoje nós sabemos, por exemplo, nós temos um exemplo de alguns fármacos que inibem, né, a síntese de colesterol para tratar pessoas que têm hipercolesterolemia, né, que tem uma alta produção ou uma alta quantidade, né, de colesterol circulando. Isso é modular o metabolismo, né, modular o metabolismo. Mas, além dessas
importâncias, né, nós podemos listar outras mais genéricas, assim, né? Então, as enzimas, como elas são, digamos assim, o player principal do nosso metabolismo, são elas que coordenam, comandam, organizam todas as reações metabólicas do nosso organismo, só aí a gente já consegue entender a dimensão, né, ou a importância que elas possuem. Tá? Então, todo o nosso metabolismo, todas as reações químicas, né, que ocorrem em um organismo vão ser, né, regidas, né, por uma enzima. Né? Então, isso já nos dá uma dimensão gigantesca, né, da importância das enzimas. Outra coisa importante também são as deficiências enzimáticas. O teste do pezinho, gente, que a gente faz lá quando é recém-nascido, né? O que o teste do pezinho avalia? Avalia deficiências enzimáticas. Deficiências no metabolismo de aminoácidos, deficiências no metabolismo de lipídios, deficiências no metabolismo de alguns carboidratos, né? Várias deficiências de enzimas. Tá? Se o teste der positivo para alguma daquelas enzimas ali que a gente está testando, tá? A gente já pode intervir com algum tratamento precocemente, desde, né, o início lá, né, da vida da criança, ou dessa criança. Tá? Os alvos, como eu comentei para vocês, as enzimas são os alvos moleculares da maior parte dos medicamentos e drogas, tá? Mas também, gente, as enzimas estão sendo aplicadas hoje como um recurso tecnológico. A maior parte dos exames laboratoriais, ELISA, PCR, hemogramas, quantificação de glicose, quantificação de lipídios, quantificação de colesterol, quantificação de triglicerídeos, enfim, né? Todos os exames, ou a grande maioria dos exames laboratoriais, usam enzimas para quantificar ou diagnosticar alguma coisa. Tá? Então, o PCR que a gente faz hoje para coronavírus, usa uma enzima. Tá? Justamente o nome PCR é reação em cadeia da polimerase. Tá? A polimerase é uma enzima. Tá? E também a indústria farmacêutica. Tá? Hoje em dia, cada vez mais está se falando em tratamentos com enzimas. Tá? Fármacos que, na verdade, são enzimas, tá? Que vão atuar, tá? Como enzimas. Tá? A indústria alimentícia, como o exemplo da lactose, que nós comentamos lá no início, faz uso de enzimas hoje em dia. Tá? Então, as enzimas elas são extremamente importantes. Tá? Se estudar, se conhecer as enzimas, tem uma aplicabilidade imensa, 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 imensa. Tá? Vai muito além dessas 5 coisas que eu listei aqui. Tá? Essas são as grandes, principais importâncias de se estudar as enzimas. Mas existem outras, tá? Com aplicabilidades as mais diversas possíveis. Tá? Muito bem. Aqui, por exemplo, um exemplo de via metabólica. Isso aqui depois eu vou passar uma atividade para a gente discutir isso. Tá? Como, por exemplo, proliferação de tumores envolve vias metabólicas, tá? Como, por exemplo, a glicólise, tá? Autofagia, migração celular, são tudo processos celulares que dependem do metabolismo e dependem de enzimas. Tá? E isso que vocês estão vendo aqui, esses retângulozinhos, elipses, né? Tudo isso aqui são as representações das enzimas que atuam em cada uma dessas vias metabólicas que estão mostradas aqui. Tá? Crescimento celular, enfim. Tá? Aqui é um vídeo mostrando, né, a ATP sintase lá na mitocôndria. Vou tirar o som aqui, depois eu abro de novo. Tá? Aqui está a ATP sintase, ó, os substratos entrando, saindo. Tá? Aqui é uma outra enzima da mitocôndria também, os substratos chegando, trazendo algumas coisas. Tá? Aqui uma coenzima, ó, essa bolinha brilhosa aqui é uma coenzima que está levando coisa de uma enzima para outra. Aqui é aqui é a ATP sintase, essa eu acho linda, fantástica. Tá? Sintetizando ATP, tá? Pelo seu sítio catalítico aqui, tá? Toda a sua funcionalidade, né? Essa enzima se mexendo, tá?
Então, mostrando a importância dela para o metabolismo. Aqui um transportador, transportando os ATPs e trazendo ADPs, né? Então, isso mostra a importância das enzimas para as vias metabólicas. Tá? Aqui, por exemplo, uma via metabólica bem simplificada, tá? Do metabolismo de uma célula tumoral, tá? Aqui especificamente de uma célula, de um tumor específico, né? Todas essas bolinhas e retângulos aqui, elipses, enfim, que vocês estão vendo, são enzimas que estão atuando no metabolismo dessa célula. Aqui o ciclo de Krebs, ó, bem no centro aqui, bem característico. Tá? A via glicolítica aqui, né, a glicólise, tá? Aqui a cadeia transportadora de elétrons, tá? E o metabolismo de uma série de outras enzimas aqui nessa imagem, tá? Então, mostrando justamente, né, a importância disso tudo. Tá? O teste do pezinho, que eu mostrei para vocês. Então, tem várias enzimas que são diagnosticadas, tá? São medidas a funcionalidade delas e determinam ou não, então, a presença de doença. Tá? São, na verdade, testes para verificar a deficiência de algumas enzimas. Então, se não tem aquela enzima, o substrato não vai ser convertido em produto. Tá? E aqui está, então, todas as enzimas que são avaliadas aqui no teste do pezinho. Tá? Enzimas para desordens, acidemias orgânicas, metabolismo de ácidos graxos, metabolismo de aminoácidos e outras desordens aqui. Então, mostrando a importância das enzimas. Tá? A questão dos medicamentos, né, que eu mostrei para vocês, a ação dos antirretrovirais, né, que eu não vou comentar de novo. Tá? E hoje em dia, gente, nós temos disponível na internet diversos bancos de dados para consultar todas essas informações que eu venho comentando para vocês. Aqui são alguns desses bancos de dados, né? O XPath é um banco de dados extremamente importante para enzimas, tem inúmeras informações sobre enzimas. O Brenda também é um banco de dados muito bom para enzimas, né? Que também tem o nome das enzimas, as reações que elas catalisam, a localização celular dessas enzimas, quais são as isoformas dessas enzimas, os tipos diferentes daquela mesma enzima, os organismos que elas são expressas, tudo isso está nesses bancos de dados aqui disponível para consulta. Tá? O PDB, vocês já razoavelmente conhecem, porque eu mostrei para vocês, é um banco de dados de proteínas, mas também tem a estrutura tridimensional de enzimas lá dentro. Né? O KEGG é um outro banco de dados muito bom, né? Que é a Enciclopédia de Genes e Genomas de Kyoto, no Japão, da Universidade de Kyoto. Né? Então, ali é um banco de dados de genes e genomas. E ali dentro tem as vias metabólicas que consequentemente, esses genes e, consequentemente, essas enzimas participam. O MetaPsych é um novo banco de dados agora também, que está trazendo várias informações. E o Geneontology, que esse aqui, então, tem todos os genes conhecidos até o momento, em cada um nos diversos organismos estudados, e a sua relação, ou sua relação com as proteínas e enzimas que eles vão dar origem. Tá? Existem muitos trabalhos de bioinformática que vocês vão aprender mais para frente no curso, que vão fazer uso, desses dados, contidos nessas bases de dados aqui. Tá? Isso, se vocês quiserem consultar no momento que vocês tiverem, fazer um brainstorm lá, dar uma navegada, entrar, ver como é que funciona e tal, né? É bem interessante. Algumas vezes a gente vai dar uma pincelada, dar uma consultada nesses bancos de dados para trazer algumas informações para a disciplina, tá? Mas isso depois vocês vão trabalhar muito em bioinformática mesmo, né? Na disciplina de bioinformática que vocês vão ter no curso, tá? Então isso mostra, cada vez mais a importância que as enzimas têm no nosso dia a dia, na nossa vida como um todo. Tá? Muito bem, deixa eu fechar este aqui e abrir o outro aqui e fazer uma nova pergunta para vocês. Tá? Tudo tranquilo por aí, gente? Por enquanto? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês então. Tá ok. Beleza. Professor, tu disse que as enzimas são importantes, né? Legal. Tá. Mas como é que eu estudo elas? Qual seria o primeiro passo para se estudar uma enzima? Qual é o primeiro passo?
na cabeça de vocês assim, ah, tá, beleza, vou para o laboratório e eu tenho que estudar uma enzima agora. Ah, eu acho, eu não coloquei isso no slide, eu vou ter que colocar isso no slide. Tem uma enzima, a glicosinase, a exocinase, que é o sinônimo da glicosinase. Essa enzima que nós estávamos mostrando a estrutura tridimensional aqui no painel. Tá? Essa aqui mesmo. Tá? Essa enzima, gente, quando ela foi estudada pela primeira vez, ela foi extraída de leveduras. Tá? Os primeiros pesquisadores que descreveram essa enzima, descreveram ela em leveduras, na Saccharomyces cerevisiae, tá? A levedura do pão, da cerveja ali, tá? E na época aquela coisa assim, é mais um estudo, né, onde se descreveu ali uma nova enzima, com uma nova função e tal, beleza, mas é numa levedura, é num fungo, né? Qual a importância disso? É só uma enzima lá de um fungo. Hoje, ela é uma das principais enzimas no metabolismo de carboidratos de todos os organismos que nós conhecemos. Tá? E ela é uma das enzimas mais importantes, né, nos processos ou em patologias como, por exemplo, diabetes. Só que, claro, na época que os pesquisadores descreveram ela, nem se conhecia direito nem se sabia a dimensão que aquele estudo teria num futuro breve. Isso foi lá na década de 50, 60, mais ou menos, 50, que eles descreveram essa enzima em leveduras. Então, aí, botamos aí 70 anos depois, ela é considerada uma das enzimas mais importantes do nosso metabolismo. E super importante em processos patológicos como a diabetes. Mas então, né, diante disso, na opinião de vocês, assim, qual seria o primeiro passo para começar a estudar uma enzima? Eu quero estudar ela. Qual seria o primeiro passo, assim? Agora podem abrir o microfone, podem falar à vontade. Eu acho que seria conhecer a forma. Fiquem bem à vontade, gente. Isso. Bruna, perdão. Repete de novo porque eu estava com o meu áudio desligado por causa do vídeo. Tá. Não, eu disse que eu acho que seria entender a estrutura tridimensional dela para poder entender a função. Assim. Pode ser. A Fernanda colocou algo bem parecido, entender a estrutura dela. Tá, mas e vamos supor o seguinte. Isso atualmente isso é bem factível. Por quê? Porque eu tenho as bases de dados que eu vou lá e busco a estrutura. Tá? Mas vamos supor que vocês estejam diante de uma enzima que não se conhece a estrutura dela. Vamos ter que entender ela sem a estrutura. Professor, estudar o sítio catalítico e as reações que ele faz, talvez? Pode ser, eu poderia estudar a reação que ela catalisa. Mas o sítio catalítico eu ainda não teria uma ideia porque eu não tenho a estrutura dela. Mas eu posso estudar a reação. Tá, mas aí para eu estudar a reação que ela catalisa, eu preciso obter essa enzima em algum lugar. Aonde que eu conseguiria ela? Aonde que eu obtenho a enzima? Qual seria a minha fonte? Vamos pensar nesse exemplo que eu dei dos pesquisadores. Qual era a fonte da enzima? Qual era o... Era a levedura, não era? A levedura, exatamente. Então, para eu começar a estudar uma enzima, eu preciso ter a enzima. Eu preciso buscar ela em alguma fonte. E essa fonte vai ser sempre uma amostra biológica. Tá? Eu preciso obter essa enzima para eu poder medir a atividade dela, daqui a pouco isolar ela e identificar a estrutura tridimensional dela. Tá? Eu preciso obter ela em alguma amostra biológica. Mas se eu pegar, por exemplo, sei lá, vamos pensar aqui, a nossa enzima que nós estávamos
mostrando ali nos slides, a glicosinase, ela está presente no fígado. Posso pegar o fígado, como uma amostra biológica. Mas se eu pegar o fígado como um todo, eu vou ter a minha enzima de interesse, mas vou ter um monte de outras coisas, um monte de outras enzimas e outras proteínas ali no meio. Será que existe alguma técnica, algum método que me possibilite isolar cada vez mais essa enzima ou trabalhar com ela, digamos assim, cada vez mais purificada? Não sei se vocês sabem algo nesse sentido e poderiam compartilhar com a gente. Algum método, alguma técnica que permita eu isolar, ou purificar, ou ter uma amostra mais enriquecida da minha enzima. Não? Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu botar esse slide aqui. Não, deixa eu ver. Esse aqui. Não sei se alguém respondeu lá, gente. Eu troquei agora para o slide que não estou vendo o Teams. Mas olhem esse slide aqui. Aqui tem aquele velho desenho, protótipo de célula, com as diferentes organelas aqui, membrana, mitocôndria, núcleo, complexo de Golgi, retículo plasmático e tal. E aqui eu tenho a listagem dessas organelas e, de uma forma muito genérica, a função. Então, por exemplo, a mitocôndria, obtenção de energia, ribossomo, síntese proteica, Golgi, empacotamento de proteínas, lisossomos, degradação de componentes, Enfim, essas funções aqui. A pergunta que eu faço, essas funções que essas organelas exercem aqui, elas são possíveis, ou só existem devido às enzimas que estão presentes dentro dessas organelas aqui. Vamos supor que eu quisesse estudar alguma enzima que possivelmente estivesse envolvida na obtenção de energia nas minhas células. Então, eu já sei que provavelmente essa enzima está localizada na mitocôndria. Porque a mitocôndria é uma organela que está muito envolvida com a obtenção de energia pela célula. Já se eu quisesse estudar uma enzima que tivesse envolvida com degradação de componentes celulares, provavelmente eu teria que estudar os lisossomos. Mas como é que eu estudo os lisossomos, a mitocôndria e as diferentes organelas da minha célula do ponto de vista funcional? E por que eu estou colocando dessa maneira para vocês, do ponto de vista funcional? Porque eu posso estudar eles do ponto de vista estrutural, como essas imagens que vocês estão vendo aqui. Eu posso fazer uma microscopia eletrônica ou de luz visível, de fluorescência, enfim, e marcar os diferentes componentes dessas organelas e dessas células. Por exemplo, aqui, o marcador aqui de complexo de Golgi, então tudo que está verde aqui é complexo de Golgi. Em azul são as fibras de actina do citoplasma e em vermelho aqui um marcador de núcleo. Eu posso estudar também as mitocôndrias, aqui um marcador mitocondrial aqui em laranja, que é a ATP sintase, que é aquela enzima que nós vimos que está na mitocôndria. Aqui os filamentos de actina em verde e o DNA aqui marcado em azul no núcleo. E assim por diante. Posso estudar os lisossomos, posso estudar a membrana, mas do ponto de vista estrutural, se eu estou olhando isso na microscopia, dificilmente eu consigo estudar do ponto de vista funcional essas organelas. Eu consigo estudar do ponto de vista estrutural, da estrutura, da forma, mas não da função. Só que para eu estudar as enzimas que estão nessa mitocôndria, por exemplo, eu preciso que essas mitocôndrias estejam funcionais.
Eu preciso que elas funcionem. Eu não posso ter elas fixadas numa lâmina histológica. Eu preciso ter elas funcionando na sua dinâmica completa. Tá? Que técnicas eu poderia utilizar, então, para obter amostras de células, de tecidos, de organelas, aonde as minhas enzimas sejam funcionais? Na opinião de vocês? Seria em amostras vivas? Perfeito, perfeito. Mas e como é que eu obtenho uma mitocôndria viva? A célula eu pego o tecido, né, homogenizo ele e obtenho ali um homogeneizado com as células vivas. Mas agora eu quero uma mitocôndria viva, ou melhor, as mitocôndrias vivas. Como é que será que eu consigo obter isso? Alguém tem uma ideia? Ou alguma sugestão? Se não tiverem, eu posso falar para vocês. Tá? Existem várias estratégias, tá, pelas quais a gente consegue purificar as nossas enzimas. E essas estratégias passam por algumas etapas. A primeira etapa é a fonte. Qual é a amostra biológica que nós iremos utilizar? Tá? Ok, beleza. Isso a gente já chegou à conclusão que nós precisamos de um tecido ou um organismo que vai nos, tá, fornecer a nossa enzima. O segundo ponto, nós precisamos homogeneizar essa fonte, esse tecido ou esse organismo ou esse órgão, tá? E aí nós temos duas estratégias, uma homogeneização total, que aí eu arrebento tudo, gente. Rompo mitocôndria, rompo retículo, rompo complexo, rompo núcleo, rompo membrana celular. São homogeneizações extremamente agressivas, tá? Que isso vai causar um rompimento de todas as organelas. Para algumas estratégias de purificação de enzimas, essa é a melhor opção. Só que para outras, esta não é a melhor opção. Para outras estratégias, eu preciso ter as organelas intactas, como por exemplo, eu quero estudar uma proteína, uma enzima que está na mitocôndria. Então, eu não posso romper a mitocôndria. Eu tenho que ter a mitocôndria, né, intacta. Isso a gente chama de homogeneização parcial. Tá? A partir dessas duas homogeneizações aqui, tá, eu sigo então para métodos de separação. Que eu vou separar o quê? Ou eu vou separar as minhas enzimas propriamente ditas, tá? Ou eu vou separar as organelas aonde estão as minhas enzimas, tá? E aí eu posso ir para métodos de separação em larga escala ou para métodos de separação mais pontuais, tá? E esses métodos mais pontuais é onde eu vou obter a minha enzima quase pura, tá? Já nos métodos de separação em larga escala, eu vou ter uma preparação mais bruta, mas enriquecida nas minhas enzimas, tá? E aí sim, tá? Por último, tá? Eu consigo então dividir essa estratégia em três momentos distintos. O primeiro seria as fontes da minha enzima, tá? Aonde eu obtenho a minha enzima. O segundo momento são os métodos de homogeneização do meu tecido, do meu organismo ou da minha célula. E por último, então, os métodos de separação das enzimas, tá? Ou para obter uma preparação um pouco mais bruta, ou para obter uma preparação um pouco mais pura, tá? Essas são as três etapas, tá, de purificação que nós utilizamos em laboratório, tá? E agora eu vou mostrar rapidamente para vocês quais são as etapas que nós iremos utilizar no vídeo da nossa primeira atividade prática que eu vou postar para vocês logo hoje da tarde, tá?
Muito bem, nós vamos ter uma fonte lá no vídeo, e esta fonte da nossa enzima vai ser homogeneizada e, posteriormente, vai ser separada. Nós vamos passar por essas 3 etapas no vídeo, tá? Claro que o vídeo é contínuo, ele vai estar contando isso numa única história, tá? Eu vou começar o vídeo e vou até o final, mas vocês vão conseguir perceber essas 3 etapas nitidamente no vídeo. As fontes de obtenção da enzima, os métodos de homogeneização e os métodos de separação, tá? Essas 3 etapas vão estar presentes no vídeo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos utilizar, tá, no nosso caso, tecido cerebral, tá? Tecido cerebral. Por que a gente vai utilizar o tecido cerebral? Porque eu vou propor para vocês estudarmos um tipo de enzima bastante conhecida, tá, do nosso metabolismo, que são as enzimas ATPásicas. São aquelas enzimas que gastam ATP, tá? Que consomem ATP. Por exemplo, a sódio de potássio ATPase que eu comentei para vocês lá no início da aula, tá? Então, nós vamos usar o tecido cerebral, tá? Por que o tecido cerebral? Porque o tecido cerebral é rico em enzimas ATPases, tá? Que consomem ATP. Eu não poderia usar, por exemplo, tecido adiposo, porque tecido adiposo ele não tem uma expressão tão grande dessa enzima. Então, seria muito difícil de isolar essa enzima deste tecido. Tá? É muito mais fácil eu escolher um tecido que eu tenho uma grande quantidade dessa enzima, uma grande expressão dessa enzima, para poder depois seguir no isolamento. Então, a nossa fonte é o tecido cerebral. Tá? Então, lá no vídeo vocês vão ver o tecido cerebral sendo homogeneizado. Tá? Uma estratégia, então, que nós vamos utilizar no vídeo é justamente a estratégia de homogeneização. A fonte eu já tenho, agora eu preciso homogeneizar. Tá? Eu preciso romper essa célula aqui. Eu preciso romper as células daquele tecido, sem romper as organelas, porque eu quero manter as organelas intactas. Tá? Para isso, então, existem várias estratégias metodológicas diferentes para romper essa célula, como, por exemplo, vibração ultrassônica. Tá? Eu posso botar a minha amostra dentro de um banho, tá? E esse banho emitir pulsos de ultrassom. Esses pulsos de ultrassom literalmente vão romper a membrana plasmática, a membrana nuclear, não vão conseguir romper as membranas de algumas organelas, mas a membrana plasmática e a membrana nuclear vão ser rompidas. Tá? Então, isso seria uma estratégia. A outra estratégia, um pouco mais agressiva, seria o congelamento da minha amostra em nitrogênio líquido. Quando eu congelo, a água que está dentro da célula se expande, aumenta de volume e rompe todas as células e todas as organelas, todas as membranas que existem. Tá? Essa estratégia de homogeneização ela é mais agressiva. Ela não permite, por exemplo, que as organelas fiquem intactas. Se rompe tudo. Tá? No nosso caso, como a gente quer as organelas intactas, nós não vamos utilizar essa estratégia de congelamento. Tá? A estratégia que nós vamos utilizar na nossa simulação prática é o uso, então, de um artefato aqui, de um equipamento denominado Potter. Tá? Esse Potter ele é uma estrutura de vidro que tem um pistilo, né? Um êmbolo que encaixa perfeitamente nele. Então, eu boto a amostra no fundo e pressiono ela com esse êmbolo. Quando essa amostra, esse tecido passar nesse pequeno espaço que existe entre o vidro e o êmbolo, as células vão começar a ser rompidas. Tá? As organelas não, mas a membrana celular vai ser rompida, porque o espaço entre o vidro e o êmbolo não permite a passagem de uma célula inteira. Tá? Só permite a passagem de organelas. Então, ali no vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que isso aqui vai funcionar, tá? E a última estratégia seria, por exemplo, forçar a passagem da minha amostra, tá? Por um orifício pequeno, como, por exemplo, pela agulha de uma seringa de insulina. Quando as células passarem pelo orifício, pela abertura da agulha, que é extremamente pequena, com a pressão e a força que está sendo exercida,
as membranas celulares se rompem. Tá? Aqui também provavelmente ocorre o rompimento de membranas de algumas organelas, tá? Não só da membrana celular. Então tem um dano também aqui, menor que o do congelamento, mas tem um dano também. Tá? Esses métodos aqui são o que são utilizados para células sem uma parede rígida. Tá? Se vocês quisessem, por exemplo, estudar uma célula vegetal que tem uma parede rígida em volta, aí vocês teriam que lançar mão de estratégias mais agressivas, tá? Que são esses homogeneizadores aqui do tipo rotor. Tá? Eles têm literalmente uma navalha na ponta aqui, que funciona quase que nem a navalha do liquidificador, tá? E tu bota dentro da amostra e liga ele e ele literalmente tritura. Tá? Ele é um mixer praticamente, tá? Só que é um mixer para células. Tá? Se eu usar esse tipo de homogeneizador em células que não têm parede, eu arrebento tudo que é membrana. Tá? Eu destruo com todas as organelas presentes nessa célula. Tá? Então são estratégias diferentes. No vídeo que eu vou mandar para vocês da nossa primeira simulação prática, que é justamente obtenção das amostras, né, com as nossas enzimas, eu vou utilizar essa estratégia aqui do Potter, tá? Que eu tenho aqui o vidro com um pistilo, onde as células passam por esse pequeno espaço que tem aqui entre o pistilo e o vidro e se rompem liberando, né, as suas organelas e o seu citoplasma, então, para o meio.